Olá, pessoal! Vamos iniciar um curso voltado para a orientação de como redigir um artigo científico. Este curso é composto por uma sequência de aulas, sendo esta a primeira de todas. O curso completo você vai encontrar na playlist Como Escrever um Artigo Científico, aqui mesmo neste canal. Então, se inscreve aí, clica no botão like e vamos lá. Nesta primeira aula, iremos mostrar como redigir a introdução de um artigo científico. É importante dizer que os conceitos que vamos discutir são voltados para a redação de um artigo científico, mas também podemos aplicar para a redação da introdução de projetos, de teses, de dissertações de mestrado, de monografias de conclusão de cursos, entre outros trabalhos acadêmicos, porém levando em consideração alguns diferenciais que falaremos mais para frente. Primeiramente, vamos definir o que é um artigo científico. Artigo científico é um trabalho acadêmico que tem como objetivo discutir ideias, métodos, técnicas, processos e resultados de uma pesquisa que foi realizada, sempre de maneira sucinta e breve. Por esse motivo, por causa disso, esse tipo de veículo de comunicação é normalmente direcionado para profissionais que já possuem um conhecimento razoável sobre o assunto que está sendo abordado. Saber disso é muito importante, pois vai direcionar muito a maneira que nós vamos escrever um artigo científico. Em um artigo científico, diferente de um texto formativo, como um livro, o autor entende que está escrevendo para alguém que já sabe daquele assunto. E a intenção desse leitor é apenas se aprofundar em um determinado ponto daquele assunto. E qual seria o melhor momento, então, para se começar a escrever o artigo científico? Vamos entender que você que está desejando aí escrever um artigo científico é porque já tem um projeto pronto, já realizou a sua pesquisa, seus experimentos, já coletou seus resultados, já tratou esses resultados e analisou-os estatisticamente. Então, chegou o momento de divulgar essa informação que você obteve com a realização da sua pesquisa. Nesta sequência de imagens que vemos aqui, vemos o processo de evolução de uma pesquisa científica. Então, imaginem que o pesquisador que atua aí em alguma área da biologia faz uma observação. Então, esse pesquisador faz uma observação que poderia ser, por exemplo, interessante, como as maçãs podem ser saborosas. E aí, em um segundo momento, surge uma dúvida. Será que toda maçã é saborosa? Será que as maçãs cultivadas no norte são iguais às cultivadas no sul, na questão do sabor, por exemplo? O próximo passo lógico aí para um pesquisador que atua nessa área é fazer um levantamento bibliográfico. Por quê? Ele vai procurar nos artigos científicos já publicados se alguém já não respondeu essa pergunta. Caso essa pergunta ainda não tenha sido respondida, o pesquisador vai começar a olhar a literatura em busca de informações que o ajudem a entender essa questão, como, por exemplo, informações sobre qual seria a propriedade que define o sabor das maçãs, e talvez o que o local de plantio pode afetar nas maçãs, e assim por diante, procurando compreender todas as informações que podem influenciar aí no assunto, na questão que ele levantou sobre o sabor das maçãs. Desse ponto em diante, depois de estudar bem a literatura, o pesquisador é então capaz de formular uma hipótese. Neste momento, vocês já conseguiram perceber como estudar a literatura é um dos pontos principais para se ter uma pesquisa de qualidade e, consequentemente, ao final, um artigo de qualidade. A pesquisa ela funciona mais ou menos como uma bola de neve. Se você cometer um erro por desconhecimento, por falta de estudo da literatura, em algum momento do delineamento ou da parte experimental da sua pesquisa, ao final você vai ter que explicar isso no artigo científico. E às vezes
alguns erros são difíceis de serem explicados e podem levar à impossibilidade aí de se conseguir uma boa publicação. Por isso, o estudo, tá, da literatura científica, ele vai te ajudar a cometer menos erros, né, no delineamento e na execução do seu projeto. Voltando à figura, então, vemos que, com base na literatura estudada, o pesquisador formula a hipótese, aí, né, por exemplo, de que as maçãs cultivadas no norte são menos saborosas que as cultivadas no sul. Obviamente, isso é uma hipótese, e por meio da pesquisa que o pesquisador aqui vai realizar, ele vai testar essa hipótese, né? Ele vai verificar se ele vai rejeitar ou não rejeitar essa hipótese. Então, dando sequência, o pesquisador vai iniciar seu experimento, fornecendo aí talvez questionários para um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas corresponde à sua amostra, né? Então, as pessoas vão experimentar aí uma maçã do norte e uma maçã do sul, para então responder ao questionário que ele forneceu, dando uma nota para o sabor. Poderia ser, por exemplo, esse experimento, né, que ele está desenvolvendo. E uma vez finalizada essa parte experimental, né, o pesquisador ele vai coletar os dados, vai coletar os questionários da sua amostra e ele vai realizar uma análise estatística em cima dessas respostas obtidas, né, por meio do questionário. Pois as respostas que a amostra forneceu só têm importância se forem representativas de uma população. Isso quer dizer que se o pesquisador, ele precisa saber se a diferença que ele vai observar nas respostas dos participantes do seu estudo representam o que todo mundo acha, o que a população em geral acha. Então é importante, por isso é necessário fazer uma análise estatística dos seus dados. Seria feita aqui nesse momento. E por fim, com os resultados prontos, chega aí o momento em que é preciso divulgar essa informação obtida para a comunidade científica. E isso é feito por meio da publicação aí de um artigo científico. O artigo científico, diferente de um relatório de resultados ou até mesmo de uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado, vai trazer os resultados da sua pesquisa de uma maneira mais objetiva e mais fácil de serem interpretados pelo leitor. Imaginem vocês, como pesquisadores, revisando a literatura científica para delinear aí um projeto, tendo que interpretar informações contidas em um relatório de pesquisa, por exemplo, ou tendo que procurar em textos longos de dissertações de mestrado ou teses de doutorado a informação bem específica que você precisa. Uma vez que o pesquisador que procura aí um artigo científico, ele já entende um pouco daquele assunto, ele não quer perder muito tempo lendo muitas coisas, lendo muitos textos grandes que para ele, naquele momento, são informações irrelevantes. Por isso é importante fazer um artigo bem feito, tendo em mente esse fato, para que você consiga transmitir corretamente, de maneira clara e maneira breve, a informação importante que você obteve aí com a sua pesquisa. Um artigo científico, que também é chamado aí de paper, da língua inglesa, né? Nós também chamamos em português de paper algumas vezes, para ser ideal, ele deve apresentar poucas páginas. Ele deve apresentar poucas páginas, deve ser breve, deve ser conciso, objetivo e claro. Lógico que entendemos que em determinadas situações em que a pesquisa desenvolvida é muito grande e traz muitas informações, todas relevantes, o artigo ele vai apresentar um tamanho maior. Mas devemos sempre ter em mente que a intenção é evitar incorporar no paper informações desnecessárias, né? Existe, inclusive, algumas revistas científicas que têm um número máximo de laudas permitidas para um artigo. Isso justamente para forçar o autor a ser mais conciso e ser mais objetivo. Para entender melhor a diferença de um artigo científico em relação
a outros textos acadêmicos, vamos interpretar o tipo de leitor que busca aquele texto, né? Então vamos dar alguns exemplos aqui. Temos aqui 3 tipos de veículos de comunicação da área acadêmica. O artigo científico, temos monografias de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado e temos o livro. Nessas 3 situações aqui, temos informações sobre um material cerâmico, no caso, que é chamado de YTZP. O leitor vai buscar no artigo científico, o leitor que vai buscar o artigo científico, ele já tem um conhecimento sobre a YTZP. Ele quer o conhecimento específico agora, e de forma rápida. Por exemplo, aqui, nessa situação, ele quer a aplicação da YTZP de maneira exclusiva, né, como ela foi utilizada aqui no artigo científico. Então, o leitor procura esse tipo de veículo no caso. Já o leitor que busca esse outro veículo aqui, o veículo que pode ser uma tese de doutorado, por exemplo, ele quer o conhecimento específico também, mas ele não entende alguns conceitos básicos ainda acerca da YTZP. Então, ele precisa de mais informação. E ele vai encontrar informações mais completas em uma tese onde o espaço é maior e o autor teve mais condições de colocar mais informações sobre esse material. Às vezes apresentando ele até desde as suas propriedades básicas e sua definição. Já quando nós falamos de um leitor que procura o livro, esse leitor ele já está atrás de um texto agora formativo. Na realidade, aí, um leitor que vai atrás de um livro, normalmente ele não entende daquele assunto e ele quer começar a entender. Então, ele busca aí um texto formativo que seria a situação de um livro. O artigo científico, diferente dos outros 2 veículos que a gente apresentou, passa por um processo também que se chama revisão por pares, né? Depois que você submete o manuscrito do seu artigo para uma revista, o editor vai encaminhar esse texto para pareceristas, né? Que estão representados aqui por esse desenho. Ele vai encaminhar o seu texto, né? O seu manuscrito para os pareceristas, que são outros pesquisadores que entendem muito daquele assunto que você está abordando no seu artigo científico. E a função desses pareceristas é garantir que você, né, os autores, no caso, do seu manuscrito, não vão se desvirtuar do caminho de manter aí o seu artigo claro, objetivo e conciso, evitando que você coloque informações desnecessárias no texto, que você coloque opiniões em momento em que não cabem opiniões e que mesmo por uma distração, você não deixe de mencionar alguma informação importante que foi observada na sua pesquisa. Lógico, também além de outros motivos, como dissemos no começo dessa aula, os servidores eles poderão identificar aí problemas que podem ter ocorrido no delineamento, né, ou na execução da sua pesquisa, que possa vir a impossibilitar, às vezes, a publicação do seu trabalho. Então vamos lá. Para escrever um artigo científico, a partir deste momento, vamos esquecer as técnicas de redação que aprendemos no ensino médio. Por que devo esquecer essas técnicas? De redação de textos para vestibulares, técnicas utilizadas por autores famosos aí de romances, né? Como neste exemplo de Machado de Assis, o livro Dom Casmurro. Vamos esquecer essas técnicas pelo simples motivo que aqui o autor, em geral, né, deixa a informação principal para o final. Ele sempre cria um suspense, com a intenção de prender a atenção do leitor. Em um artigo científico, a informação principal tem que ser fornecida já de início para o leitor. E o que vem depois é simplesmente outros pontos relevantes que te ajudaram a obter aquela informação durante a sua pesquisa. Vamos fazer um exercício, então. Este texto aqui é um trecho tirado do livro Dom Casmurro, do autor Machado de Assis, e o texto diz o seguinte: entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior. É outra coisa a certos respeitos.
Aquela vida antiga parece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e, de memória, conserva alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Dom Casmurro, a obra Dom Casmurro, autor Machado de Assis. Percebam que neste trecho o autor fala sobre a vida simples. É um texto elegante, bem elaborado, que a interpretação não é tão simples e, obviamente, voltado para um romance literário, no caso. Digamos que eu vou publicar um artigo nessa revista aqui, Journal of Literacy Research. Eu usei o livro de Machado de Assis como base para uma parte da minha introdução. Vejam então aqui um exemplo. A vida mais simples não deve ser considerada ruim, pois ela apresenta alguns benefícios. Basicamente, esta vida resume-se em hortar, jardinar e ler, proporcionando boa alimentação e noite de sono. Com essa informação, como essa informação não fui eu que verifiquei, né? Não foi o meu estudo que verificou essa informação sobre a vida simples, eu tenho que colocar lá a citação. Então, consta aqui uma citação. E essa citação, a referência dessa citação, vai estar disponível lá ao final do meu artigo, nas referências bibliográficas, mostrando que essa afirmação foi feita por Machado de Assis, em sua obra Dom Casmurro, em 1899, em um livro que tem aí 210 páginas. Lógico, é só uma brincadeira, é só um exercício aqui que estamos fazendo para mostrar a diferença entre os dois textos. Então percebam, vejam aqui então que como fica mais fácil a interpretação neste formato de texto, né, que é feito voltado aí para um artigo científico. O texto para um artigo, ele não precisa ser elegante, não precisa ser muito elaborado, como vemos nessa situação acima, que é o trecho do livro Dom Casmurro. A intenção é que o texto, sim, seja simples, seja objetivo e seja claro. Então, deixo aqui o slide, se vocês quiserem pausar depois e comparar, fazer uma comparação entre os dois textos, é um exercício bem interessante. Nesta técnica que eu vou mostrar para vocês de como redigir um artigo científico, vamos começar pela introdução. Porém, saibam que aqui o pesquisador já tinha um projeto, já realizou a sua pesquisa, a parte experimental, já tem seus resultados coletados, tratados e analisados, e agora irá redigir o paper para divulgar a sua pesquisa para a comunidade científica. Essas aqui são as seções comumente, né, encontradas em um artigo científico, juntamente com o título e o resumo. Resumo ou abstract. Em inglês, o resumo é chamado de abstract. E a última coisa que nós faremos vai ser redigir o título e o resumo. Tá? Provavelmente você já tem um título e um resumo do seu projeto. Tudo bem. Mas, para o artigo, vamos deixar para verificar se precisaremos reformular o título ao final. A princípio, vamos manter seu título, para que, o título que você já tem do seu projeto, como um tema da pesquisa, só para que esse tema sirva de guia nas etapas seguintes aí, da nossa redação. Na grande maioria das vezes, o título do projeto ele se modifica quando nós vamos redigir o artigo científico. Isso acontece porque na observação dos resultados e também durante a discussão, a escrita da discussão, se percebe às vezes o surgimento de alguma informação relevante que às vezes não era esperada durante a pesquisa. No exemplo lá da pesquisa sobre maçãs, o título do projeto, por exemplo, era Influência do local de plantio no sabor das maçãs. Aí, analisando aqueles resultados coletados, você observou que a etnia de quem respondeu o questionário influenciou na percepção do sabor das maçãs, mais até inclusive que o local onde ela havia sido cultivada.
Só que você só verificou essa informação depois que você analisou os seus dados, fez a análise estatística e tabulou os seus dados. Essa informação ela é uma informação muito relevante e, portanto, ela deve fazer parte do título do seu trabalho. Assim, o título do seu artigo mudaria, por exemplo, para algo como percepção do sabor de maçãs cultivadas em 2 diferentes regiões. Por isso, por este motivo, então, deixaremos nosso título para o final, junto com o resumo. Certo, então, começaremos pela introdução e depois seguiremos para as seções subsequentes. Tá? Materiais e métodos, ou casuística e métodos, quando envolver seres humanos, for uma pesquisa clínica, resultados, discussão. Às vezes a discussão ela aparece junto com os resultados em algumas revistas, conclusão e referências bibliográficas por último. A proposta principal da introdução é abordar o assunto do qual a pesquisa trata. Né? Então, inicialmente, começando aí pela introdução, nossa proposta principal é abordar o assunto do qual a pesquisa que você desenvolveu trata. E a introdução vai ajudar o nosso leitor aí a entender o contexto, né, da nossa pesquisa. Vamos ter na introdução informações que já se tem sobre esse assunto, né? Teremos informações que já se tem sobre esse assunto, antecedência, e no caso, com base na literatura, o que a literatura já falou sobre isso. É na introdução que vamos também justificar o nosso estudo, por que essa pesquisa foi feita. É onde iremos também apresentar, na parte final da nossa introdução, a hipótese do nosso estudo e qual foi o objetivo, a proposição desse estudo. Primeiro ponto de grande importância é que você deve estudar bastante os artigos que fazem parte da revisão de literatura do seu projeto e atualizar esses artigos para a redação do seu artigo científico, do seu paper. Leia os artigos que estão relacionados com o seu tema. Veja se não foi publicado nenhum novo artigo sobre esse assunto para você se manter atualizado. Não se consegue escrever uma boa introdução se você não tiver informações para isso. Então é muito importante estudar bastante para que você tenha uma base sólida, né? Depois que você tem essa base sólida formada de conhecimento sobre esse determinado assunto, você vai conseguir escrever uma introdução de qualidade. A técnica de escrita que vamos utilizar para a introdução é chamada de técnica zoom-in. Começaremos abordando o assunto de uma forma mais geral e vamos especificando à medida que formos nos aproximando da justificativa do nosso estudo. Lembrando que, como é um artigo científico, eu não preciso ser muito geral no início. Por exemplo, lá no caso da pesquisa sobre as maçãs, eu não preciso começar a minha introdução explicando que a maçã é um pseudofruto que se desenvolve na árvore da família rosácea, a macieira, que tem diversas espécies, sendo uma delas a malus domestica, etc, etc. Como é um artigo científico, eu entendo que a pessoa que vai ler o meu artigo já sabe sobre maçãs. Então, eu começaria minha introdução falando, por exemplo, de uma propriedade. A acidez tem forte relação com o sabor das maçãs. Normalmente a maçã apresenta uma acidez média de tanto, e essa acidez varia de acordo com a espécie, e assim por diante. Assim eu estaria criando um cenário, né? Uma informação mais ampla, já criando um cenário do meu assunto, e eu vou especificando, seguindo a minha técnica zoom-in. E continuaria dizendo, por exemplo, acredita-se que o local de plantio pode ter influência na acidez das maçãs e refletir em seu sabor, sendo que a maçã cultivada no sul apresenta, em algumas vezes, acidez menor que as cultivadas no norte. Entenderam que eu estou apresentando agora antecedentes, né? Sempre tendo como base a literatura científica. Assim, eu vou preparando o texto para, em algum momento, apresentar o motivo pelo qual foi feito esse estudo.
a minha justificativa, a lacuna que o meu estudo vai preencher, vai trazer informações para preencher. Então, essa é a técnica do zoom in, é a técnica que nós vamos utilizar para a redação da nossa introdução. Pessoal, é muito importante nós termos em mente que a introdução não é revisão de literatura. Eu vou mostrar 2 exemplos de introdução, uma que eu julgo boa e uma que eu julgo já não tão boa. Pessoal, então olha lá, aqui temos um exemplo, tá? Eu peguei um artigo científico, estou focando aqui na introdução desse artigo científico. Vamos dar uma olhada aqui nessa introdução. Tá? Lembrando que os exemplos que eu vou mostrar para vocês se encontram na língua inglesa, porque a divulgação, né, então os melhores artigos científicos, eles são divulgados, eles são publicados na língua inglesa. Tá? A gente vai fazer a redação, vou comentar isso mais para frente, a gente vai fazer a redação do nosso artigo na língua portuguesa, que é a nossa língua nativa, e no futuro nós vamos fazer a tradução desse artigo para a língua inglesa e passar esse artigo pela revisão de alguém, né, que é nativo na língua inglesa, para fazer a revisão final aí da nossa redação. Então é importante nós seguirmos essa sequência, porque sabemos que escrever um artigo científico na nossa língua nativa já é difícil. Então, né, o que dirá aí escrever em uma língua em que nós não somos nativos. O ideal é fazer a redação na nossa língua, na língua portuguesa, deixar o texto o melhor possível, aí sim levar isso para uma tradução e após a tradução fazer a revisão aí por alguém que seja nativo na língua inglesa. Óbvio, existem aí periódicos que nós fazemos a publicação na nossa língua, na língua portuguesa, mas nós sabemos que os periódicos de maior impacto, né, as revistas, né, os journals aí que têm maior impacto na comunidade científica, eles são todos publicados na língua inglesa. Né? Então fica aí o motivo de eu estar apresentando esses exemplos para vocês na língua inglesa, mas a gente vai conversando aqui, fazendo a tradução simultânea aí do texto que está sendo apresentado. Então aqui separei, novamente, né, separei aqui o exemplo de uma introdução de um artigo para mostrar para vocês o que é legal e o que não é tão legal de se encontrar em uma introdução de um artigo científico. Então começa lá os autores, né? Vários estudos enfatizam a importância da passividade entre próteses e implantes, para evitar sobrecarga entre a estrutura, componentes de implantes e o osso circundante dos implantes. Então vocês estão percebendo, né, aqui nesse primeiro trecho, nessa primeira sentença deste primeiro parágrafo, o autor começa aí de uma maneira geral, começa seguindo aquela técnica do zoom in, né? Ele está abordando o tema primeiro de uma maneira geral, dizendo, né, provavelmente aqui a gente já percebe que ele estudou implantes dentários e próteses que vão fixadas, né, que são fixas aí sobre esses implantes dentários. E ele está dizendo para a gente aí, né, que para evitar, né, a sobrecarga dessas estruturas das próteses que vão sobre os implantes, sobrecarga sobre os componentes de implantes, ou até mesmo sobre o osso que circunda os implantes dentários, é importante levar em consideração a passividade, né? Ou seja, que uma peça encaixe na outra bem certinho, né? Que tem um encaixe aí passivo, que eles chamam, né? E que não tem aquele encaixe que não entra muito como uma luva, né? Que entraria aí já forçando alguma coisa. Então isso aí geraria uma sobrecarga. Começou aí de uma maneira geral. Vamos dando sequência aqui, ó, no segundo parágrafo, então, os autores dizem o seguinte: Brennemark e colaboradores, aqui essa parte grifada, tá? Brennemark e colaboradores sugeriram que componentes não devem apresentar desadaptação maior que 10 micrômetros. Vejam que aqui ele não fez uma revisão de literatura, ele está dando sequência ao seu texto. Essa técnica aqui, ela é uma técnica que em determinados que eu prefiro evitar na maioria das vezes, tá? Eu prefiro evitar, mas em alguns momentos ela é interessante porque você dá destaque aos autores, né? E mostra aí o que esses autores verificaram trazem de informação, o que esses autores trazem de informação que é importante na abordagem do assunto, né? Do seu tema aí no caso. Então, não é uma revisão de literatura,
É uma situação em que a gente tem que evitar ao máximo em determinados momentos, quando você quiser dar destaque a alguns autores, né, que desenvolveram um estudo que você julga muito importante, aí sim é interessante fazer uso dessa situação aqui. Mas vamos continuar, né? Então, mais para baixo, a gente encontra aqui uma sentença, né, então um trecho de um parágrafo, em que os autores colocam o seguinte: Graces e colaboradores compararam o comportamento de absorção de choque de 5 materiais restauradores. E ele lista lá liga de ouro, metais nobres, com cerâmica, porcelanas, alguns polímeros, aí, né, resinas compostas e assim por diante. Ele lista os 5 materiais aí. Então, usados em implante. Ele diz que Graces e colaboradores compararam o comportamento de absorção de choque de 5 materiais restauradores usados em implantes e observaram que, quanto mais duro e rígido os materiais, mais força de impacto era transmitida para o implante em um curto período de tempo. Então veja que nessa parte aqui já não é interessante. Por quê? O que aparece no texto de introdução desse artigo aqui? Aparece uma revisão de literatura. Nesse trecho especificamente, os autores estão descrevendo o que foi feito no estudo de Grace, ao invés de só me trazer a informação importante. Então aqui ele me deu um trabalho de interpretar esse estudo aqui. Eu tive que fazer a leitura desse estudo aqui, né? Aqui no caso, na introdução, tive que fazer a leitura desse trecho e entender que o que os autores estão trazendo de informação é que os materiais cerâmicos são materiais rígidos e duros em comparação às ligas metálicas e aos polímeros, e por conta disso, eles transmitem força mais facilmente para os implantes. É isso que ele está me dizendo. Então, aqui nessa sentença, nessa parte final desse trecho, ele me diz, né, que materiais rígidos e duros transmitem mais força para os implantes em um curto período de tempo. É isso que é a informação relevante desse estudo. E ele compara 5 tipos de materiais. Uma vez que o estudo que eu estou fazendo na leitura trata aí, né, dessa transmissão de força para implantes dentários, eu entendo que os materiais que são mais rígidos e duros são os materiais cerâmicos, então eu faço a leitura e a interpretação desse estudo que ele colocou aqui, que é uma revisão de literatura, para ter essa informação, né, entender a abordagem que ele está fazendo aí do tema na sua introdução. Então, na verdade, deveria ter apresentado, né, essa informação apenas me dizendo que materiais cerâmicos são mais rígidos e duros e transmitem forças mais facilmente para os implantes. Então, tornou aí um pouco mais trabalhoso, né, para o leitor entender o assunto que ele está abordando na sua introdução. É isso que nós observamos aqui nessa situação. Já neste outro artigo aqui, então, fazendo uma comparação aqui, já nesse outro artigo aqui, nós vamos lá na introdução, nós vamos observar que a introdução ela é bem breve, né? Então veja que ela é bem curta aqui, ou seja, ela traz só o que realmente importa. E vocês vão perceber que nesse tipo de introdução nós não temos essa revisão de literatura, não temos às vezes não temos destaque para nenhum autor, né? Então só vem a informação que importa, só vem o que o leitor realmente precisa saber, tá? Obviamente, com as citações, né, temos que ter, né, a base de onde vêm aquelas informações. Então vamos acompanhar aqui, né? Restaurações totalmente cerâmicas estão sendo extensivamente aplicadas na área de prótese dentária nos anos recentes, principalmente devido à sua melhor estética e biocompatibilidade quando comparada a próteses tradicionais baseadas em metal. Legal, então vejam lá, mais uma vez, a técnica do zoom in acontecendo, né? Ele trouxe uma informação mais geral da cerâmica, né? Ele vai estudar aí materiais cerâmicos na sua pesquisa, então trouxe uma informação mais geral aí, e ele mantém aí, né? Ele segue essa técnica de ir se especificando cada vez mais para trazer o leitor para a compreensão do que ele está estudando, né? Então abordando aí na abordagem, trazer o leitor aí no entendimento completo do seu tema, né? Então abordando bem o seu tema na sua introdução.
Então, dando sequência aqui, ele diz o seguinte, né, que o uso de cerâmicas tenares, como a YTZP, que é um tipo de cerâmica, ampliou a aplicação das cerâmicas na odontologia, permitindo o uso de restaurações totalmente cerâmicas também em regiões posteriores, onde estruturas com alta resistência são requeridas, certo? E coloca lá citação ali de 2 artigos. Por quê? Porque ele trouxe uma informação que é uma informação importante e que ele viu, né, que é possível então fazer uso de restaurações totalmente cerâmicas em regiões posteriores por causa desse material cerâmico que ele permite, e ele tem resistência suficiente para ser utilizado nessa região. Ele não tirou isso da cabeça dele, ele tirou isso desses 2 estudos que provavelmente avaliaram aí o uso desse material em região posterior e comprovaram que é possível fazer uso desse material na região posterior, onde tem maior carga mastigatória e o material não fratura. Então, tá aí, ele conseguiu trazer de uma maneira bem simples, bem clara, bem fluida para o texto, uma informação importante e está lá a base que ele usou da literatura. Deixei destacado aqui um outro trecho, olha, então aqui mostra bem, né, esse poder de síntese, né, de trazer, abordar o tema, né, ele está especificando, né, uma vez que ele vai testar lá a fadiga do material, etc. Então ele está especificando aqui cada vez mais o seu tema, a abordagem do seu tema, seguindo aquela técnica do zoom in, e você vai perceber aqui que ele traz às vezes informações complexas, né, que demandaram um estudo de outras pesquisas para compreensão, e ele traz essa informação já interpretada para o leitor, né? Então, nessa parte aqui, por exemplo, nesse trecho aqui, desse segundo parágrafo, ele diz que a propagação de trinca sobre condições subcríticas resultam de uma reação de moléculas de água assistidas por tensões com ligações entre oxigênio e metal, que estão presentes ali na ponta das trincas, né? Então ele está me dizendo de uma maneira bem clara como funciona aí o crescimento subcrítico de trinca, né? Então ele trouxe essa informação de uma maneira mais simples, que é uma informação extremamente complexa, né? Então provavelmente ele viu ali 2 estudos que verificaram como funciona a propagação subcrítica de trinca, e ele conseguiu aí trazer o que realmente importa desse processo, né, da propagação subcrítica de trinca, de uma maneira simples e clara. Então ele trouxe essa informação para mim como leitor, então fica bem fácil, né, a compreensão nesse sentido. Então aqui seria um exemplo legal, tá? Gosto muito desses autores aqui, né, principalmente desse primeiro autor, ele escreve de uma maneira, com um estilo, né, bem simples. Então vocês percebem que a introdução dele é curta porque é direto ao ponto. Você já tem ali o que você precisa de informação para compreender, né, o que foi trabalhado, o que foi abordado aí nessa pesquisa que ele desenvolveu. Com base nos 2 textos que eu mostrei para vocês, percebam que cada um tem um estilo. Não é errado apresentar revisão de literatura na introdução, só que não é interessante, pois você cria dificuldades aí para o seu leitor. Se você já tem um estilo de escrita, se atente para manter essa escrita clara e fácil para o seu leitor. Caso você esteja aí iniciando na carreira acadêmica, faça a leitura de bons textos, de bons autores e se baseie no estilo de escrita deles, para aí definir o seu estilo de escrita posteriormente. Bom, vamos então iniciar a redação de uma introdução. Para que vocês possam ver na prática como isso acontece, o primeiro passo vai ser criar um roteiro que será guia para os assuntos que vamos abordar na nossa introdução. Para criar o roteiro, faremos uso aí de um editor de textos, o Microsoft Word, por exemplo, que será o mesmo programa que vamos utilizar para a redação do nosso artigo científico. Para começar a criar o roteiro, você primeiro precisa ter em mãos o seu tema, que pode ser o título que foi utilizado no seu projeto. No meu caso, o tema é este daqui, que eu vou trabalhar, que foi o título utilizado em um projeto que eu desenvolvi, que diz a influência de protocolos de tratamento de superfície
na resistência à flexão da YTZP e união a um cimento resinoso. Não se preocupem com o assunto que eu estou tratando, se atentem aos conceitos do que nós vamos apresentar, para que você possa aplicar depois esses conceitos para a sua área de pesquisa. Então, vamos abrir o Microsoft Word e ver como ficaria o desenvolver e a criação de um roteiro. Eu já deixei preparado um roteiro para esse tema. Bom, pessoal, então, dando início à construção do nosso roteiro, como foi mencionado agora há pouco, né, para servir de guia aí para a construção da nossa introdução do artigo científico. Primeiramente, eu coloco lá o nosso tema, né, para servir aí de base para a formulação dos pontos do nosso roteiro. Então, iniciaremos aqui roteiro e eu vou responder aos pontos desse roteiro, né, com a literatura. A literatura científica que eu vou estudar, que eu tenho como base na formação do meu projeto, que eu vou estudar e atualizar para que eu tenha um conjunto de informações, né, para que eu tenha informação suficiente para conseguir redigir uma introdução de qualidade. Então, o primeiro ponto que eu vou abordar aqui na minha introdução vai ser, né, uma vez que eu estou trabalhando aí com a influência de protocolos de tratamento de superfície na resistência à flexão da YTZP e união a um cimento resinoso, primeiro ponto seria, então, a apresentação desse material. Vou responder aí o que é a YTZP brevemente. Bem breve. Por quê? Porque a minha ideia aqui, como eu disse, é um artigo científico, então não tem espaço para ficar discorrendo sobre o material, as propriedades desse material, etc., porque o leitor que procurou esse artigo científico já entende aí, já tem um conhecimento razoável sobre esse material. Então ele quer aí entender apenas o que eu estou propondo, né, de tratamentos de superfície e o que esses tratamentos estão influenciando aí nessas duas propriedades da YTZP, que é a resistência de união e a resistência à flexão e a sua união ao cimento resinoso. Então, eu vou terminar de montar aqui o roteiro e eu mostro para vocês. Hein? O roteiro, então, vai apresentar estes tópicos aqui que eu vou listar agora para vocês. Bom, o primeiro ponto que abordaremos aí na nossa discussão é o que é a YTZP, como eu já disse, né? Então vamos dar uma definição rápida e breve, uma vez que é um artigo científico, não vamos perder tempo, né? E nem vamos nos alongar nesse tópico, é apenas para abrir aí a nossa introdução, então um caráter bem geral. Em seguida, vamos explicar então como é a relação do cimento resinoso com a YTZP. Eu sei, né, pelo levantamento bibliográfico, por já ter estudado alguns artigos acerca desse tema, que o relacionamento da YTZP com o cimento resinoso não é bom. Né? Então, por ser ruim, quais problemas podem surgir por conta disso? Né? Esse tópico, então vocês estão percebendo que os tópicos do roteiro eu só consigo formá-los porque eu já tenho um estudo, né? Eu já tenho uma base aí, já fiz um levantamento da literatura e já entendo a relação aí, né, de como abordar, já entendo aí como abordar bem esse tema da minha pesquisa. Inclusive, durante o delineamento, né, da minha pesquisa, eu consegui fazer um bom delineamento porque eu fiz um bom levantamento bibliográfico para entender o problema, para formular uma pergunta adequada, para formular uma hipótese adequada. Então, tudo isso influencia para a gente chegar na etapa final aí da redação do artigo científico. Então, segundo tópico, esse que eu mencionei para vocês. Logo em seguida, vou apresentar então a literatura mostra problemas por causa de uma união ruim da YTZP com cimento resinoso, e o que se tem relatado. Né? Então, percebam aqui que eu estou seguindo a minha técnica do zoom in.
que eu mencionei para vocês. Trouxe lá de uma maneira mais geral, apresentando um cenário aí, né? Então, apresentando um cenário e vou seguindo essa sequência, né? Especificando aí sobre o meu tema, né? A abordagem, especificando aí a abordagem do meu tema na minha introdução. Em seguida, né, quais são as propostas que se tem na literatura para melhorar, né, essa união da YTZP com o cimento resinoso, uma vez que ela não é boa. Relatar as principais somente e a melhor proposta funciona como, certo? Então, apresentar isso daí também no meu texto da introdução. Veja que, por ser um artigo científico, eu vou relatar as principais e vou contar na minha introdução como que a melhor dessas propostas que a gente tem aí, né, de tratamentos ou de técnicas para tentar melhorar a união do cimento resinoso à YTZP, como que ela funciona. Se fosse um texto em que eu tenho mais espaço, por exemplo, uma dissertação de mestrado, uma monografia, né, de conclusão de curso, uma tese de doutorado, aí sim eu poderia relatar todas as propostas que se tem na literatura, inclusive as que já foram mostradas, né, já foram provadas que não são tão boas, né, que não funcionam bem, os resultados negativos, né, como nós dizemos na pesquisa, mostraria todas, né, relataria como todas funcionam, né, explicaria aí, daria uma explicação como todas essas propostas funcionam. Uma vez que eu estou tratando de um artigo científico, eu vou relatar as principais, colocar lá onde, né, as citações de onde se encontram, né, essas propostas principais, onde foram pesquisadas, né, em quais estudos foram pesquisadas. Se o leitor tiver interesse em alguma delas, ele tem que ir procurar aí o artigo específico, o artigo relacionado a esse tipo de proposta. Em seguida, né, qual o problema das propostas atuais, o que elas têm de ruim, né, que justifique serem avaliadas ou propor algo novo. Então, vocês perceberam, né, que eu fiz lá um cenário, mostrei aqui antecedentes, né, estou criando agora um espaço, né, mostrando a lacuna que se encontra na literatura para justificar a realização da minha pesquisa. Então, vocês estão percebendo que eu estou seguindo lá aquela técnica Zwin, né? Então, qual que é o problema dessas propostas atuais? Se elas fossem perfeitas, isso não estaria sendo estudado e eu, depois de ter feito um levantamento bibliográfico, não teria, né, desenvolvido esse tipo de pesquisa. O que elas têm de ruim que justifiquem serem avaliadas? Então, o que tem de ruim nessas propostas atuais que justifique eu estudá-las, né, para tentar ou propor algo novo, ou já esteja propondo algo novo, né, que seria o caso aqui desse meu estudo, eu já proponho algo novo em comparação com o que se tem aí na literatura. Existe alguma vantagem nas propostas deste estudo, ou seja, desse meu estudo que eu estou desenvolvendo, que traga benefícios frente aos tradicionais, aos tratamentos tradicionais que já foram descritos na literatura? Aqui, ó, já estou criando, né, fazendo a trama ali, né, ou seja, eu estou preparando o terreno para a minha justificativa. Por que eu fiz a minha pesquisa? Eu preciso justificar por que eu fiz aquela pesquisa para o meu leitor. O que tem de vantagem no que eu estou propondo em relação, né, aos tratamentos tradicionais aí que já foram relatados na literatura? Depois de tudo isso, certo? Depois de todos esses pontos, depois de respondido textualmente, né? Então eu vou fazer um texto para que responda, que traga informações em cada um desses tópicos, né? Desses pontos do meu roteiro. Aí sim, né? Já tenho lá todo o terreno pronto para justificar o meu estudo. Por que eu estou realizando, ou porque eu realizei, né? No caso, esse estudo científico, porque eu realizei essa pesquisa. E por último, então, eu fecho a minha introdução aí com o objetivo do meu estudo. Qual foi o objetivo desse estudo? Né? O objetivo dele foi verificar aí a influência dos protocolos de tratamento nessas duas propriedades e também, talvez, comparar aí a eficiência de cada um desses tratamentos que eu propus em relação a um tratamento novo que eu esteja propondo, certo? Então, vou aí colocar o meu objetivo do estudo, vou mostrar para vocês como
redigir também o objetivo de uma maneira adequada, e a hipótese alternativa. Como já mencionei também no começo aí da nossa aula, é importante, eu acho mais importante nós colocarmos a hipótese alternativa, porque ela traz aí um diferencial, né? Vou mostrar para vocês também, ela traz um diferencial aí de ser mais atrativa para o leitor do que eu ter a expectativa de que todos os tratamentos que eu estou propondo, né, eles vão ser iguais na influência da resistência à flexão e na resistência de união do YTZP ao cimento resinoso. Então, está pronto aqui o meu roteiro. Agora, vamos dar sequência, né? Vamos começar aí a redação da introdução, respondendo a cada um desses tópicos. Vocês perceberam, então, que eu só consegui montar os tópicos, porque eu já tenho uma base sólida de estudo em cima, né, da literatura sobre o meu tema. Sem esta base, né, sem esse estudo inicial, você não vai conseguir formular as perguntas adequadas para serem respondidas. Eu estou me colocando aqui na situação de um leitor, o que o leitor gostaria de encontrar no seu texto inicial, ou seja, na sua introdução, que abordasse o tema, que trouxesse ali, né, que o situasse em relação ao estudo que você desenvolveu. Já temos o nosso roteiro pronto. Agora, antes de iniciar a escrita da introdução, usando o roteiro como guia, vamos preparar o Microsoft Word para nos ajudar aí nessa empreitada, né? Você vai precisar de um programa para te ajudar no controle das suas referências bibliográficas. Eu recomendo que você utilize o EndNote. Esse programa vai te ajudar a criar as citações no texto, né? À medida que você for incluindo as referências bibliográficas, e vai colocar já na norma que a revista exige, como, por exemplo, Vancouver, autor data, entre outros estilos aí de normas, né, de citação e referência bibliográfica. O software EndNote ele faz isso automaticamente para vocês. Se você não tem o EndNote para computador, que é esta versão que eu estou mostrando e que eu vou exemplificar no Microsoft Word para vocês, não tem a pretensão de comprar esse programa, você tem a opção de utilizar a versão gratuita, que chama-se EndNote Web. Essa versão gratuita ela funciona só quando você estiver conectado à internet. Eu não vou ensinar como utilizar esse programa, mas vocês vão encontrar tutoriais, inclusive fornecidos aí pela própria desenvolvedora do programa. É bem simples, é bem tranquilo de fazer uso dele. A primeira ferramenta que eu mostrei, então, que era o EndNote, ele vai aparecer, depois de instalado, aqui em cima. Aparece aqui, então, uma aba nova no seu Microsoft Word para que você possa aí, trabalhar com a ferramenta de controle de referências bibliográficas, que é o EndNote. Tudo bem? Então, o programa, você vai ter ali os artigos, né? Então, os papers que você... a citação dos papers que você faz no download, né? Como eu disse, vocês encontram aí tutoriais, tá? Na internet, vídeos, tutoriais mostrando como realizar, como fazer o uso do EndNote. Uma vez selecionado ali no programa, no EndNote, a citação, vou dar um exemplo aqui, tá, no roteiro. Então imagine que eu escrevi um texto, uma sentença aqui, um parágrafo, e eu quero colocar a literatura que serviu de base aqui. Eu venho aqui, né, tenho lá a referência selecionada no meu programa, eu venho aqui e insiro a minha citação e ele coloca aqui automaticamente, como eu estou usando a norma Vancouver, ele já coloca aqui automaticamente o número correspondente e lá embaixo ele já cria, ao final do meu texto, né, de todo o texto que eu tiver aqui, ele já cria a referência bibliográfica. Tá? Então ele já coloca aqui o nome do jornal, do journal, né? Desculpa, ele coloca o ano, o volume, o fascículo, a página inicial, a página final, os autores e o título. Então ele vai fazendo isso à medida que eu for acrescentando as citações. E à medida que eu for apagando, né, alguma citação, que vai junto com o texto lá que eu escrevi, ele também remove lá da parte final. Então o EndNote ele funciona mais ou menos dessa maneira. Se você tiver fazendo uso da versão gratuita, que é a versão EndNote Web, você tem que estar conectado aí na internet,
você vai estar com o site dele aberto. Funciona da mesma maneira, você vai ter lá as citações, e aqui no seu Microsoft Word, ao invés de aparecer escrito aqui, né, por exemplo, EndNote X7 ou X9, vai aparecer escrito EndNote Web, e você consegue controlar as referências da mesma maneira. Tá? Então, coloca lá a citação, por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui nessa região, digamos que foi lá uma sentença, né, do meu primeiro parágrafo, que eu fiz a redação, e se eu mandei para um periódico que fazia uso da norma Vancouver, legal. Se eu precisar modificar a norma, né? Inclusive, algumas revistas já fornecem para você o estilo dela, para você instalar no próprio EndNote. Então, se eu precisar modificar o estilo de citação e referência para, por exemplo, esse daqui, que é o autor-data, então ele coloca aqui o autor e a data, entre parênteses, né, ao lado do meu texto, e modifica lá embaixo de acordo com essa norma, algumas revistas já fornecem para você o estilo dela. Né? Então, basta você instalar o estilo dela no EndNote e ele já modifica toda a citação e referência bibliográfica do seu texto, do seu manuscrito, para o estilo da revista em que você vai submeter aí o seu artigo científico. Então, esse seria o programa aí, né, de controle de referências bibliográficas. Outra ferramenta importante que vocês devem colocar no Microsoft Word de vocês é o Proofing Tools. O Proofing Tools, vocês vão encontrar essa ferramenta gratuita no site da própria Microsoft. Lá no site, vocês vão selecionar a língua que querem e vão fazer o download deste arquivo. Após a instalação, ele vai fornecer o corretor gramatical para o Microsoft Word. Eu recomendo vocês baixarem a língua portuguesa do Brasil e a língua inglesa, levando em consideração que as melhores revistas aí, científicas publicam apenas na língua inglesa. Nós vamos, obviamente, fazer a redação do artigo na nossa língua nativa português, mas posteriormente vamos fazer a tradução do nosso artigo para a língua inglesa, então é importante também ter o Proofing Tools da língua inglesa. A ferramenta Proofing Tools ela vai aparecer aqui embaixo, nesta região do Microsoft Word. Vocês vão perceber que eu tenho o corretor, o Proofing Tools, disponível para a língua inglesa dos Estados Unidos e para a língua portuguesa, português do Brasil. Aqui aparece um checkzinho escrito ABC ao lado da língua que eu fiz o download do arquivo do Proofing Tools lá no site do Microsoft Word, depois da instalação deste arquivo no meu editor de textos. Então, quando eu estiver fazendo a redação, seja aí da minha introdução ou outra parte do texto, como por exemplo, veja que aqui ele já me dá uma indicação de que alguma coisa está errada nessa situação. Aqui ele provavelmente está me dizendo que o verbo, né, teria aí um acento por estar no plural. Então veja que ele vai indicando esses erros, né, seja de digitação ou seja ortográfico, ao longo de todo o texto. Isso se eu estiver fazendo uso da língua portuguesa ou se eu estiver fazendo uso da língua inglesa, que são os dois que eu tenho o Proofing Tools instalado aí no meu editor de texto. Então veja, por exemplo, aqui eu cometi um erro ali de digitação e ele já marca, já faz a marcação, identificando que tem alguma coisa errada naquela palavra e me sugere aí qual seria a melhor correção. Outra ferramenta que eu recomendo também é a ferramenta chamada Grammarly. Esta ferramenta tem uma versão que é premium, que é paga, mas ela também tem uma versão gratuita. Eu faço uso da versão gratuita e já me ajuda muito. Ela só serve para a língua inglesa, nós não vamos utilizar essa ferramenta na língua portuguesa. Ela vai nos ajudar indicando pontos do texto como para melhorar a nossa escrita. Ela vai verificar tempo verbal, voz passiva, voz ativa, vai verificar pontuação,
É uma ferramenta muito boa, então eu recomendo que vocês instalem. Também é só colocar no site de busca o nome dessa ferramenta e você vai ser direcionado aí para o site e ela apresenta uma versão gratuita. E a outra ferramenta que eu mencionei para vocês, que é o Grammarly, tá? Ele aparece também quando depois que você faz a instalação, lá baixa o programa no site deles, ele aparece uma aba aqui também no Microsoft Word. Lembrando que o Grammarly ele tem uma versão premium que é paga, tá? Eu faço uso da versão gratuita. Ela não tem todas as vantagens que a versão premium tem, mas já te ajuda em muito na redação aí da língua inglesa. Então, imaginando que esse texto estivesse escrito em inglês, eu abro aqui o Grammarly, né, que vai me dar aí algumas orientações, e ele verifica o meu texto, se estivesse em inglês, ele aparece aqui, então, ao lado, as sugestões, né? Agora que já estamos com o nosso programa Microsoft Word preparado, vamos iniciar a redação da nossa introdução, com base no nosso roteiro elaborado anteriormente. Então, vamos abrir aqui o programa. Vou dar início, então, respondendo aos tópicos lá na sequência que eu defini pelo meu roteiro. Então, qual que era o primeiro ponto? O primeiro ponto era em que eu tinha que dizer o que é a YTZP de maneira breve. O que é a YTZP? Então, tenho que ser breve nesse ponto aqui, uma vez que estou trabalhando com um artigo científico, né? Então, a zircônia que é a YTZP, disponíveis. Bom, terminei aqui minha primeira sentença. Né? Então, a zircônia tetragonal policristalina estabilizada por ítria, que é a YTZP. Então, a primeira vez que a minha sigla, mesmo ela já sendo uma sigla difundida na minha área, é importante a primeira vez sempre aparecer por extenso o que aquela sigla significa. Então, a primeira vez no texto que está aparecendo, vou colocar a sigla entre parênteses. Agora, as demais vezes, eu posso apenas me referir à sigla YTZP. Então, a zircônia tetragonal policristalina estabilizada por ítria ganhou popularidade na odontologia devido à sua biocompatibilidade, boas características estéticas e por apresentar propriedades mecânicas como tenacidade à fratura e resistência à flexão maiores que as demais cerâmicas disponíveis do mercado. Disponíveis, né? No caso, aí não colocaria mercado, não vou vamos manter o texto mais simples, né? Lembrando aqui, ó, sempre o cuidado com o texto, né? Então deixe justificado o seu texto, já está aqui no espaçamento de 1,5, tá? Entre uma linha e outra, é importante, ou você usa o espaçamento de 1,5 ou o espaçamento duplo para evitar que um texto fique muito amontoado, né? Então facilita a sua leitura. Sempre trabalhando com o texto da melhor maneira possível, né? Sempre deixando ele o mais otimizado e sempre deixando ele o mais agradável possível aí para o leitor, né? E para você, para que você consiga identificar mais facilmente, né, algum erro aí ao longo da redação e consiga modificar. Então, estou lá respondendo ainda ao meu primeiro ponto do meu roteiro. Lembrando que cada ponto daquele roteiro pode ser que eu precise de mais de um parágrafo, né? Se é um ponto em que eu tenho que fazer uso aí de uma quantidade maior de informação,
Então, provavelmente, para responder a um ponto um tópico daquele meu roteiro, eu vou precisar aí de mais de um parágrafo, né? No caso, esse daqui é um parágrafo mais breve, porque é um tópico mais rápido, né? Como eu disse, eu tenho que ser mais rápido. Então, seria aí um parágrafo menor, um tamanho menor. Bom, dando continuidade aqui, né, a parte inicial da minha introdução, vou ali, né, mantendo sempre em mente aquela técnica do zoom in, estou sendo bem geral, né? Se eu seguir o meu roteiro, o meu zoom in já está aplicado ali naquele meu roteiro, então dificilmente eu vou fugir dessa técnica. Então eu dou sequência apenas respondendo ali com o que eu já tenho de base, né, da literatura, com o que eu já li e estudei dos artigos científicos, né? Então, dando continuidade aqui, devido a estas legal. Essa informação que eu estou trazendo, ela é uma informação forte, né? Ela é uma informação aí que para eu fazer esse tipo de afirmação, eu preciso ter uma base da literatura, né? Então, obviamente, eu vou colocar aqui as citações por meio do EndNote, mas seriam os artigos ali que eu já fiz a preparação. Então, eu vou adicionar aqui por meio do meu EndNote, tá? O meu artigo 1 e 2. Estou usando a norma Vancouver. Vou adicionar meu artigo 1 e 2 que embasam essa informação aqui, né? Que eu vi nesse estudo aqui. Então, acaba aí tendo condições de fazer uso desse material em regiões que exigem maior carga oclusal, né? Então, sigo lá para finalizar o meu primeiro tópico da minha introdução. Mais uma citação lá, certo? Para embasar aqui essa informação, eu vi isso daqui. Então, essa informação vem desse artigo científico aqui, que é o meu artigo número 3. Também vou fazer a colocação dele por meio do EndNote, tá? É que como eu estou redigindo aqui de uma maneira rápida para vocês, eu não estou colocando a citação por meio do EndNote, mas lembrando que na redação convencional, se eu estivesse fazendo a redação aqui mais tranquila, etc., eu ia fazer a redação já fazendo a colocação de cada artigo aqui por meio do meu EndNote, tá? Para que eu não me perca no controle aí das minhas referências bibliográficas. Aqui, né, mais um termo aí, né, próteses parciais fixas, mais um termo bem conhecido da odontologia, chamado aí pela sigla, né, de PPF, né? Então, coloco aqui a primeira vez que aparece no texto, por extenso, e depois mantenho a sigla para facilitar e tornar o meu texto mais conciso, tá? Lógico, a gente evita o uso de siglas em demasia, tá? Só aquelas siglas que já são bem batidas da nossa área, né? Já são bem conhecidas, tá? Mas sempre é aconselhável evitar o uso de siglas. Tudo bem? Bom, vou dar sequência, finalizei aqui o meu primeiro parágrafo, né? Respondi ali o meu primeiro tópico, breve. Então, tá boa já a minha iniciação da introdução. Então, eu iniciaria a minha introdução aqui com esse parágrafo. E agora eu vou dar sequência respondendo aí aos outros tópicos. Então, eu vou montar aqui e trago para vocês já todos os tópicos respondidos para vocês poderem observar brevemente, né? Porque não é interessante vocês entenderem o texto aprofundadamente, porque não é da área de vocês, na maioria aí de quem está assistindo,
mas é interessante vocês observarem como foi feita aí a resposta de cada um daqueles pontos que eu defini no meu roteiro. Bom, terminei aqui a redação, então, respondi a todos os tópicos do meu roteiro. Tenho aqui, então, já a colocação das referências por meio do EndNote e aparecem lá no final do meu texto já. Não coloquei todas, tá? Só algumas por enquanto aqui, ó. Elas já aparecem seguindo a norma Vancouver aí, aqui no final do meu texto. Então, depois eu só preciso acrescentar aqui o tópico, né, dessa sessão, que é referências aí bibliográficas. Eu acrescento aqui ao final, mas ainda vou fazer a redação do materiais e métodos, etc. Acrescento aqui o outro tópico. E aí eu tenho a minha sessão de referências já pronta, graças à utilização aí desse software, né, do EndNote. Aqui, então, para que vocês possam observar o que foi feito, né? Então, fui respondendo, né, aquelas questões do roteiro. Então, como é a relação do cimento resinoso com a YTZP? Por ser ruim, quais problemas podem surgir? Então, trago lá essa informação. Vocês vão observar que, de acordo com cada tópico, eu preciso, às vezes, ser um pouco mais extenso, né, em cada uma dessas informações. Como, por exemplo, nesse daqui, em que eu tenho mais de um parágrafo, né? Ou, às vezes, eu tenho apenas um parágrafo menor, etc. A ideia é a gente ser o mais sucinto possível, mas nunca, né, negligenciando aí informações, né, que são importantes para que aconteça a abordagem de maneira correta do seu tema. Então, aqui, por exemplo, respondendo ao segundo ponto, cimentos resinosos são atualmente os recomendados para a cimentação de peças protéticas de cerâmicas livres de metal, como inlays, onlays, facetas e coroas unitárias, devido às suas características estéticas de mimetização das cores dentais e baixa solubilidade. Vi isso daqui neste artigo científico. No entanto, a adesão da YTZP a materiais à base de resina composta, como os agentes cimentantes comumente utilizados na fixação de próteses parciais fixas, mostra-se ineficiente. Uma informação bem forte, tenho lá 3 artigos aqui embasando essa informação, mostrando que isso daqui é uma verdade que já foi observada em outros estudos. Pessoal, mais uma vez lá o Profintus, como eu mencionei para vocês, olha, às vezes ele não tem algumas palavras, né, como essa daqui no caso, cimentantes, você pode adicionar ela ao dicionário, tá? Para que aí o seu corretor não identifique ela como um erro, tá? Aqui ela está identificada como um erro ortográfico, né? Assim como a sigla, etc. Então, dando sequência, né, uma restauração cerâmica com união fraca ao substrato pode sofrer ação de diversos fatores que a levarão ao insucesso clínico. Né? Estou respondendo, ó, certo? Como é a relação e, por ser ruim, quais problemas podem surgir. Então, estou começando a responder agora a segunda parte aqui, né? Quais problemas podem surgir? Porque essa união é ruim. A fraca união do cimento resinoso à infraestrutura de YTZP de uma restauração leva à ocorrência de microinfiltração de fluidos e bactérias nessas regiões da margem da restauração. Então, onde o cimento não está bem unido, entra ali fluidos e bactérias. Né? Essa microinfiltração vai atuar acelerando a degradação do cimento. Coloco lá, né, o que isso quer dizer, que uma sigla do latim, né, id est, né, então deterioração da sua integridade, por meio da ação de condições orais, como mastigação, saliva, variação de temperatura, né, dos alimentos que a gente consome, variação de temperatura dentro da nossa cavidade oral, a ação química de alimentação, tudo isso foi visto aqui também, né, toda essa informação que eu trago é com base, né, em outra pesquisa que verificou isso. Uma vez degradada porções do agente cimentante, caso o cimento, né, no caso o cimento, as bactérias infiltradas têm acesso e agridem a polpa dental, causando uma irritação que, consequentemente, leva à restauração ao insucesso. Entenderam? Então, estou respondendo, estou me atendo aqui ao meu roteiro. Adicionalmente, restaurações cerâmicas sem ou com pouco suporte e fixação do agente cimentante no substrato dental apresentam uma considerável diminuição de sua resistência à fratura. Pessoas, né, autores, aí, pesquisadores verificaram isso, que quando uma peça, uma restauração de cerâmica não está adequadamente unida ao cimento, ela fica mais fraca. Em outras palavras,
a restauração com porções do cimento degradado ou fracamente unido à restauração perde o efeito protetivo de suporte, né? Então ele perde aquela capacidade de dissipar adequadamente para o dente, né? Para o dente que está sendo pilar ali, para o dente, as tensões que são concentradas na restauração durante a mastigação, né? Então, durante a mastigação, você cria tensões na sua restauração e quando ela não está bem unida ao dente em que ela é suporte, né, ao dente que é suporte dessa restauração, ela não consegue dissipar aquelas tensões corretamente para o dente e aí ela fica concentrando tensões na sua estrutura e quebra, fica menos resistente. Então, basicamente, eu respondi aqui a esse meu segundo ponto. E assim por diante, tá? Então, fui lá respondendo textualmente, como eu disse para vocês, todos os pontos do meu roteiro e dessa maneira eu crio aí, né, uma introdução adequada, né? Colocando lá as minhas citações, certo? E em alguns momentos, né, dando destaque ao autor quando eu julgar interessante e quando eu não julgar interessante, mantenho lá aquela fluidez textual, né? Aquele só trazendo qual é o ponto importante. Se vocês forem verificar, então a minha introdução ela não fica uma introdução longa também, fica uma introdução mais curta. Trago lá, crio lá, né, preparo o meu terreno para minha justificativa, né, respondendo aquelas questões do roteiro. E aí eu venho então, por último, com a minha justificativa aqui, né? Uma vez que nesse estudo, né, como eu mencionei no começo, eu faço, aqui não se encontra o tema, mas uma vez que nesse estudo eu estou propondo aí uma nova forma de tratamento, né, de superfície por meio de jateamento, com um tipo diferente de partícula do que a gente tem de tradicional aí, que é utilizado para esse material. Então, eu justifico trazendo os benefícios, né? Lembrando lá dos pontos que eu defini no meu roteiro, né? Quais são os benefícios. Então, aqui eu fiz o preparo do terreno para entrar com a minha justificativa, né? E a minha justificativa é justamente essa, né? Lembrando que justificativa, normalmente, o pessoal gosta de justificar a realização de um estudo porque não se tem nada ainda na literatura. E isso é uma justificativa muito fraca. Então, prepare a sua justificativa como eu fiz aqui com o meu roteiro, né? Porque justificar a realização de um estudo porque não se tem nada na literatura sobre ele não significa que é uma boa justificativa. Às vezes, não se tem nada na literatura sobre aquele assunto porque não é interessante estudar aquilo, porque aquilo não tem relevância nenhuma. Então, se você diz que que o motivo de estar desenvolvendo aquele estudo é porque a literatura carece de informações sobre aquilo, é uma justificativa bem fraca. O revisor vai, com certeza, apontar aquilo como uma justificativa ruim. Então, justifique, né, com base aí no que você tem na literatura que pode mostrar por que o seu estudo vai trazer benefícios aí, né? Então, veja que eu mostrei que as propostas atuais de tratamento de superfície aí do material têm problemas, né? E que a minha proposta pode trazer uma vantagem. Qual seria essa vantagem? E eu justifiquei, então, com base nessas vantagens que eu apresentei, certo? Feita a justificativa, nós partimos aí para o próximo ponto da nossa introdução, que é a redação do objetivo. Quando você já estiver com a sua justificativa escrita, chegou a hora então de escrever o seu objetivo. Para isso, liste tudo o que foi feito. Liste tudo o que você fez em sua pesquisa. Dessa maneira, fica mais fácil escrever o objetivo, sem correr o risco de esquecer algum ponto importante. Em seguida, para escrever a hipótese, vamos nos focar em escrever o que esperávamos observar de resultado. Tudo bem? Vou mostrar para vocês também no texto do Word. Vamos listar aqui, né, tudo que foi feito aí no nosso estudo, né? Então, primeiro, eu avaliei, né, a resistência à flexão da YTZP e a resistência de união da YTZP a um cimento resinoso. Primeiro ponto. Primeira coisa que eu fiz. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso depois de fazer o jateamento de alguns espécimes com partículas de óxido de alumínio revestidas por sílica de diferentes tamanhos.
Eu fiz isso também depois de jatear outros espécimes com as partículas esféricas de vidro, que foi a minha outra proposta inovadora aí nesse meu estudo. E eu fiz isso também depois de fazer a aplicação apenas de um primer cerâmico aí na YTZP. Então, avaliei a resistência à flexão e a resistência de união a um cimento resinoso da YTZP depois de realizar essas 3 situações aqui. Tá? Além disso, eu também verifiquei a influência desses 3 tratamentos aqui na transformação de fase da YTZP após os tratamentos, imediatamente após os tratamentos, e também após fazer um envelhecimento desses espécimes, né? Porque às vezes a resistência de união, por exemplo, a um cimento resinoso, não me é interessante de momento imediato, né? Porque a gente sabe ali que uma restauração não solta, né, do dente imediatamente após ela ter sido cimentada, né? Então é interessante a gente ver isso daí após um tempo dessa restauração em função, né? Ou seja, na boca do nosso paciente. Então foi isso que eu fiz. Agora sim eu tenho informação para fazer a redação aí do meu objetivo, que vai lá ao final da minha introdução. Então coloquei da seguinte maneira: o objetivo principal desse estudo foi comparar a resistência à flexão da YTZP e sua união ao cimento resinoso após ser submetida a diferentes protocolos de tratamento de superfície por meio de jateamento ou aplicação de um primer cerâmico. O objetivo secundário desse estudo foi avaliar a influência desses tratamentos de superfície na transformação de fase cristalina da YTZP de maneira imediata ou após o envelhecimento. Então, ficou assim a redação do meu objetivo. Perceberam que fica mais fácil construir esse texto, uma vez que eu tenho ali listado tudo que foi feito. Então, eu não deixo, né, faltar nenhuma informação aí da proposição do meu estudo. Quando nós escrevemos o que esperávamos de resultado, quando a gente escreve o que se espera de resultado, fica mais fácil transformar isso na hipótese alternativa. Veja que nós temos 2 hipóteses para serem testadas na nossa pesquisa. Temos a H0, que é a hipótese nula, onde se espera que não exista diferença entre nenhum dos tratamentos que foram realizados, e temos a H1, que é a hipótese alternativa, em que se espera uma diferença entre os tratamentos que foram realizados. Nós vamos dar preferência para a redação da hipótese alternativa, pois ela é mais atrativa para o leitor. Não é errado escrever a hipótese nula no texto, mas passa a sensação de que você não tem expectativas com o seu estudo. Lógico que em estudos em que você quer que o seu tratamento ou a sua medicação, etc., tenha um comportamento semelhante a outros, aí sim dê preferência pela redação da hipótese nula. Então vou mostrar para vocês aqui no texto como que ficaria essa redação. E a minha hipótese, como eu disse, eu optei pela apresentação da minha hipótese alternativa. Eu espero encontrar diferença e eu espero que essa diferença, eu esperava, no caso o estudo já foi realizado, eu esperava que essa diferença, no caso, favorecesse aí o tratamento que eu estava propondo. Então eu vou apresentar dessa maneira a minha hipótese alternativa, porque vai tornar também o texto mais agradável, para o meu leitor. Então, a hipótese testada nesse estudo, se fosse a hipótese nula, eu colocaria a hipótese nula testada nesse estudo. Então, a hipótese testada nesse estudo foi de que a utilização da partícula esférica de vidro como tratamento de superfície iria proporcionar menor degradação da YTZP, mantendo valores mais baixos de resistência à flexão, uma vez que degradou menos o meu material. Aqui tem uma questão, pode parecer um pouco confuso, mas tem uma questão de danificar menos as propriedades de tenacificação do material, então ela manteria aí inicialmente valores mais baixos de resistência à flexão em comparação ao material que seria tratado com partículas de óxido de alumínio revestidas por sílica, devido à menor transformação de fase cristalina. Então, por essa questão aqui, a minha partícula, o meu tratamento de superfície por meio da minha partícula esférica de vidro, proporcionaria aí uma menor alteração nos valores iniciais aí da resistência de flexão da YTZP. Adicionalmente, o tratamento por meio da partícula de vidro iria proporcionar um aumento na resistência de união à YTZP, da YTZP ao cimento resinoso,
por promover a silicatização, ou seja, aqui a utilização dessa partícula ia continuar promovendo aí, né, um efeito que nós queremos nesse material para que facilite a união dele ao cimento resinoso. Então, essa seria a minha apresentação da hipótese alternativa, eu colocaria dessa maneira. O texto nunca fica bom na primeira vez. O texto ele tem que ser lapidado. O importante é nós começarmos. E depois, fazendo novas leituras do texto, você vai melhorando cada vez mais. Mas lembre-se que sempre, antes de submeter o seu texto para uma revista científica ou um periódico, deixe ele o melhor possível. Não passe a impressão de descaso para o editor da revista ou para o revisor que vai fazer a revisão do seu manuscrito. Com a introdução pronta, lembre-se de revisar bem seu texto, quantas vezes forem necessárias, certo? Para deixar o melhor possível. Peça para os outros autores, inclusive, que fazem parte da sua pesquisa, te ajudarem nessa revisão. Lembrando que ninguém é perfeito e toda ajuda na redação é bem-vinda. Confira sempre as referências bibliográficas, tá? É muito importante, pois um erro de citação pode aí te trazer problemas na publicação. Mantenha o seu texto sempre justificado, com espaçamento bom entre as linhas para facilitar a sua própria leitura e mostrar que você também tem um cuidado aí com o seu texto. Lembrando que depois, obviamente, você vai precisar modificar essa formatação de acordo com as normas da revista que você vai submeter o seu manuscrito. A vantagem aqui de fazer uso do programa EndNote é que ele vai modificar para você automaticamente as citações e as referências bibliográficas. Bom, é isso aí, pessoal. Essa foi a primeira parte, a parte da redação da introdução. Nos vemos na próxima aula, em que daremos continuidade à redação do artigo científico. Obrigado a todos vocês e até mais.